Você que nos acompanha nas reflexões diárias, receba um grande abraço. Eu te desejo o melhor dos dias, o melhor dos tempos e um ótimo final de janeiro. Estamos concluindo um mês de desafios, de superação, e esses últimos dias com a mensagem relacionada ao reino de Deus. Hoje a reflexão está em Lucas capítulo 9, do 57 até o 62. E ele diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A princípio, a resposta de Jesus parece não ter nenhuma ligação com a oferta do homem, quando o homem diz que vai segui-lo por onde quer que ele for. E aí Jesus então diz que as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Na realidade, Jesus está falando para o homem o que significa segui-lo. Significa abrir mão do conforto, da convivência da vida, das conveniências da vida, eu quero dizer. Também que pode ocasionar não ter um lugar que possa chamar de lar, onde possa encontrar repouso. Ele também utiliza essa figura da raposa e das aves, que encontram mais conforto e segurança na natureza do que ele, ou do que muitos que o seguem. Você está disposto a me seguir, ainda que signifique deixar para trás confortos que para a maioria dos homens são direitos à sua própria existência? Ao lermos que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, nós precisamos então entender o que significa tal abnegação, como realmente nós vimos Jesus dizer. Isso nos remete muito quando ele disse, né? Aquele que quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz. Uma vez que o homem desaparece de cena, podemos supor que não quis abrir mão dos pequenos confortos da vida para seguir o Filho de Deus. Na narrativa que acabamos de ler em Lucas, capítulo 9, do 57 até o 62, nós vamos encontrar 3 grupos de pessoas que vão colocando as suas dificuldades para seguir o Filho de Deus, para servir ao reino de Deus. E olhando para tudo isso, eu coloquei aqui 10 argumentos, hoje atualizando essa questão com os dias que nós estamos vivendo, né? Claro, nós estamos no século 21. E eu então quis atualizar alguns argumentos que nós utilizamos hoje para nos negarmos a servir a Jesus mais de perto. Por exemplo, nós dizemos: quando eu tiver mais tempo, eu posso servir melhor. Quando eu tiver mais velho, mais velha, quando eu me formar, quando eu me casar, quando os filhos crescerem, quando eu tiver estabilidade financeira, quando fizer minhas viagens, de preferência as internacionais, quando toda a minha família estiver 100% servindo a Jesus.
Ou então também nós podemos dizer, quando não houver mais conflitos na igreja, eu retorno. Ou quando as pessoas forem menos carnais e as igrejas forem mais espirituais. Quantas desculpas nós deixamos, ou nós justificamos para não servir o reino com a sua justiça, com a sua demanda, com os seus desafios. Nós preferimos ir dando esses argumentos, essas desculpas, essas tantas vezes justificativas que não justificam, senão que nós realmente não queremos abraçar o reino, dando a ele a sua prioridade, dando a ele o seu valor, a sua importância, e que Jesus realmente nos convida para essa caminhada tão desafiadora que é abraçarmos o seu reino, suas prioridades e tudo aquilo que nós temos. No capítulo 6 de João, nós também temos ali um discurso muito duro de Jesus aos seus discípulos e a muitos outros que haviam se juntado no meio da multidão. E Jesus, então, proferindo um discurso muito duro, a partir do versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. A resposta não poderia ser outra. Podemos dar qualquer justificativa a não seguirmos Jesus. Mas Pedro, aqui ele pôde entender que não haveria para quem correr senão para Jesus, e podemos dizer, como Pedro disse, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e crido que tu és o Filho de Deus, tu és o Santo de Deus. Nós não temos outro caminho, nós não temos para onde ir, senão dizer sim e continuarmos realizando, entendendo, realizando a obra do chamado de Deus para a nossa caminhada e entendendo o imenso privilégio que é servir ao reino de Deus, realizando o chamado dele para a nossa vida e enxergando que as dificuldades são apenas oportunidades que nós precisamos canalizar em dizer sim para o Senhor e caminharmos com ele. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio, dizendo que estão proibidos de seguir a Cristo os que valorizam segurança e conforto acima do Senhor, os que dão mais importância à família que a Ele, e os que olham para trás, para a velha vida, deixando de servir a Cristo, como realmente Ele tem nos convidado a sermos nova criação e podermos abraçar o reino que está diante de nós. Eu sei que a palavra hoje, ela é muitas vezes desconfortante, mas nós podemos dizer, como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim para o que o Senhor deseja, que assim seja realizado. Que Deus nos abençoe, nos ajude e que nós paremos de dar argumentos e justificativas que na realidade são meras desculpas para não servir a Jesus, para não servir o seu reino e para não servir a obra e o chamado que Ele tem para cada um de nós. Que Deus nos ajude e que possamos dizer sim, sempre. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu te envio então uma palavra de encorajamento, podermos dizer sim sempre ao nosso Salvador. Um grande abraço.